Eu queria falar em uma passagem que mostra para a gente Jesus Cristo. Não é o nascimento de Jesus, mas um dos milagres de Jesus. Nós tramitaremos em dois textos. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. E mesmo relato, o mesmo milagre relatado por Marcos, no capítulo 6, versículos 45 a 52. Mas quando nós falamos sobre evangelhos, nós não estamos tratando sobre uma biografia. Eles não queriam falar de forma completa aquilo que Jesus viveu, ou quem é Jesus de forma completa. Até porque João falou que isso seria impossível, relatar tudo o que ele fez. Não é mesmo? Mas, quando a gente lida com os evangelhos, há um convite implícito para andarmos com Jesus. Nós caminharmos junto a eles. Nós sermos como seus discípulos, que estavam ali, observando Jesus. Então, andar com Jesus e perceber sua missão. Perceber também como ele forma os discípulos que dariam continuidade à missão de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como os evangelhos sinópticos, eles nos mostram que a mensagem de Jesus é a mensagem do seu reino. Ele se apresenta como rei, mesmo que não de maneira direta, mas principalmente por meio da demonstração de que ele é o legislador e o cumpridor da lei, implementando uma ética do reino completamente diferente dos reinos humanos. O reino de Deus, de certa forma, não mistura a sua ética, as suas leis, com os dos humanos. Um exemplo em Mateus é o Sermão do Monte. Ele mostra para a gente isso. Outro exemplo em Marcos é o capítulo 10. Isso deve se manter vivo na nossa mente, enquanto lermos e estudarmos os evangelhos. João é um pouco distinto no seu propósito, mas também tem como um dos objetivos isso, de que esses escritos, essas narrativas, estão aí para nos mostrar Jesus, não como achamos que ele é, mas como ele se apresenta a nós. Ele é Deus encarnado, o Messias prometido, o rei de um novo reino inaugurado por ele. E que possui uma ética particular, como falamos, que não se mistura e nem é maleável. Uma ética que surge a partir do próprio caráter de Jesus Cristo. E dentro desse propósito, de mostrar Jesus, quem ele é e o que veio fazer, vemos muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas. A ideia desses sinais, desses milagres, não é demonstrar apenas o seu poder. Aliás, esse não é nem a principal motivação dos milagres. Jesus não está expondo o seu poder só para verem o que ele pode fazer. Os milagres de Cristo possuem mensagens particulares. Devemos nos perguntar: por que transformar água em vinho? Por que acalmar a tempestade? Por que curar, expulsar demônios? Por que multiplicar pães e peixes e dividir as pessoas sentadas em grupos de 50 e de 100? Por que sobrar 12 cestos cheios? Os milagres nos fazem conhecer não apenas o Jesus poderoso, divino, mas o Jesus que é o Messias, o prometido, o ungido de Deus. O seu reino também é conhecido, o seu amor e sua missão de formar seus discípulos, moldando a fé deles a cada acontecimento, a cada milagre. Precisamos então ler nos perguntando: o que Jesus quer me ensinar sobre ele? E ao mesmo tempo que nos ensina algo sobre ele, ensina sobre o que somos e o que precisamos para nos formar a semelhança dele. Somos levados a moldarmos nossa fé, baseado em quem Jesus é.
Essas são as duas questões que precisamos sair daqui sabendo. Qual mensagem Jesus quer dar sobre si mesmo? E que tipo de mensagem esses milagres deveriam estar gerando no coração dos discípulos e dos nossos corações? Vamos para Mateus 14, 22 a 33. A gente vai ler só esse texto de Mateus, mas a gente vai pegar alguns detalhes, algumas características do texto de Marcos e vamos trazer para esse texto. Eu escolhi o texto de Mateus simplesmente porque ele tem um acréscimo aí. Um acréscimo da parte de Pedro. Pedro perguntando, falando com Jesus diretamente para ir andar sobre as águas, ele andando, e a gente conhece a história, tá? Então, já que é o maior relato, eu escolhi ele. Então vamos lá, Mateus capítulo 14, 22 a 33. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A estrutura de Mateus e Marcos é similar. Começa com um pano de fundo, um contexto para o milagre. O contexto vem a partir já desde João Batista sendo decapitado. Depois tem o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E logo após, temos aqui a parte onde que Jesus fala para eles irem para o outro lado. Tem um relato também em João que fala sobre Cafarnaum. Tem um relato em Marcos que fala sobre Betsaida, né? E então a gente tem esse contexto para o milagre. Depois tem o milagre em si. E aqui Mateus difere um pouquinho, relatando a mais sobre Pedro, a atitude de Pedro. E depois do milagre, temos uma resposta. Aqui dos versículos 34 e 36, uma continuação, uma espécie de resumo do que Jesus fazia. Curava muitas pessoas. Então, esse é o panorama do que está acontecendo. João Batista, ele é decapitado. Jesus, ele então se retira para o deserto, a fim de orar, num barco, a fim de estar só, por causa também da morte de João Batista. E a multidão o segue pela terra. Quando Jesus sai do barco, está lá a multidão, esperando. E o texto fala que Jesus se compadece da multidão. Jesus estava triste. Estava extremamente triste. Ele amava João Batista, o profeta que anunciou o rei. Mas ele não deixa de cumprir sua missão. Ele não deixa de fazer o que ele tinha que fazer. Então Jesus passa a falar e ensinar essa multidão. Depois, entardecendo, os discípulos quiseram despedir a multidão para eles comerem. E Jesus falou que eles comam aqui. Aí os discípulos perguntam: a gente vai gastar 200 denários para alimentar esse povo todo? 5.000 homens? Só de homens, ok? 5.000? Aí Jesus falou assim: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Então Jesus multiplica isso. Multiplica o alimento. Todos comeram, se fartaram
Dividiram-se em 100, 100, 50, 50. Sobraram 12 cestos. E aí nós temos o nosso texto. E começa com um verbo muito interessante para nós. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compeliu. Não é muito normal a gente ver Jesus compelindo, insistindo. Esse verbo tem muita força. Muita força. Literalmente poderia até ser obrigou-os, forçou-os a ir para o outro lado. A pergunta que nós devemos fazer é: por que Jesus teve que fazer isso? João diz que Jesus se retirou sozinho para o monte porque a multidão queria fazer rei. E aí alguns estudiosos falam: ok, é por causa disso? Jesus queria ficar sozinho, queriam fazer rei? Ele queria ficar longe da multidão. Mas, de certa forma, Jesus poderia muito bem levar os seus discípulos e falar assim: vocês aí cuidem de conter a multidão, que eles não subam, para eu ficar sozinho e orar. Jesus obrigou-os a passarem para o outro lado. O motivo mais simples é que Jesus já tinha em mente o que ele iria ensinar. Talvez os discípulos com receio de deixar o mestre só, ou também com receio de navegar sem aquele que acalma a tempestade, porque tempestade era algo comum naquele lago, que eles chamam de mar ali, ok? Porque ele estava num declínio, estava rodeado de montanhas, tinham ventos contrários que se encontravam ali no meio, então tinham tempestades. À tarde, de manhã e de tarde era mais comum ter tempestade, mas quando se tinha tempestade à noite, a tempestade era a pior possível. E Jesus já tinha acalmado a tempestade. Lembra daquela passagem que Jesus estava dormindo na polpa? Os discípulos foram acordar ele e ele acalmou a tempestade. Talvez eles estivessem com receio de navegar sem o mestre, sem aquele que acalma a tempestade, mesmo eles sendo pescadores e experientes no mar. Eles queriam ficar com Jesus, mas Jesus tinha um propósito, um plano miraculoso para moldar o coração dos seus discípulos. E isso diz muito para nós sobre como Deus age para com os seus. Onde podemos aqui reafirmar o texto de Romanos 8, quando diz lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas é todas as coisas. Se tira algo de todas as coisas? Não. Todas as coisas aqui está englobando literalmente tudo. E diz que coopera para o bem. O que é esse bem? Ele vai dizer um pouco depois no versículo, quando ele fala que os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Esse é o nosso bem. Ser a imagem de Cristo Jesus. E nós fomos chamados com esse propósito. Então tudo coopera para o bem disso. De maneira mais natural, gentil, ou mais forçada, sejam circunstâncias agradáveis ou desagradáveis, tudo faz parte do plano de Deus em nos fazer ou nos refazer a imagem de Cristo. Todas as coisas são usadas por Deus para o bem. E parece-nos que Jesus queria transformá-los. Parece-nos que Jesus tinha um propósito bem estabelecido. Com os discípulos, Jesus forçou-os a irem. E eles foram. E despedidas as multidões, versículo 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus estava só. Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Não temos o conteúdo da oração, mas o certo é que mais uma vez ele nos mostra a importância da oração. Jesus, o Deus Filho encarnado, sempre se retirava para orar. Se estava com aflição, orava.
Se tinha uma decisão importante a tomar, como por exemplo a escolha dos discípulos, ele orava. Se prestes a realizar um milagre, Jesus estava orando. Ou até orando pelos seus, especificamente. Jesus nos demonstra que a oração faz nosso coração se conectar com a vontade do Pai. Porque a oração tem um poder de disciplinar nosso coração, a nos mantermos no nosso lugar, de dependentes de Deus, de esperançosos. A oração disciplina o nosso coração. Jesus tinha essa disciplina de orar. Como está a nossa vida de oração? Será que temos mostrado ao nosso coração, dia após dia, momento após momento, que nosso coração é dependente do Senhor? Que nós somos dependentes dEle e precisamos dEle? Será que temos ensinado o nosso coração por meio da oração que Deus é a nossa esperança? Além disso, nada é por acaso. Jesus constrói um cenário para que Ele revele aos discípulos mais de quem Ele é. Tanto que Marcos nos diz que Ele via os discípulos. Olha lá, Marcos 6, versículo 47 e 48. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então nós temos aqui que ele estava vendo os discípulos remando com dificuldade. Essa palavra aqui a gente pode traduzir assim também, remando em agonia. Eles estavam literalmente agoniados, não estavam conseguindo passar. Mas Deus está em cima do monte, orando, e vendo os seus discípulos em agonia, nos mostra que Ele está no controle. Ele está no controle da situação. Como que Ele viu? Nós não sabemos se a lua clareou nesse sentido, se já era começo da tarde, ou se já estava perto da 4ª vigília mesmo, se já estava na 4ª vigília da noite, que é entre 3 e 6 horas da manhã. Tem gente que fala, Jesus tinha olhos espirituais e conseguia ver, né? Mas o que sabemos o barco estava longe, metade do caminho. Dizem que, aqui João fala para a gente, 25 a 30 estádios, dá aproximadamente 5 a 6 quilômetros de distância. Então preste atenção no tempo que eles levaram para passar 5 a 6 quilômetros de distância no barco. Do início, do começo da tarde, o começo da noite, melhor dizendo, ao cair da tarde, começo da noite, mais ou menos 6 horas da noite, até o horário que Jesus foi ter com eles, que é a 4ª vigília da noite. Aqui é uma divisão típica romana. Os romanos dividiam em períodos a noite, em 4 períodos. De 6 horas às 21, primeiro, 21 à meia-noite, segundo, meia-noite às 3, terceiro, e das 3 às 6, 4º período. Então eles estavam na 4ª vigília da noite. O período que antecede a claridão é o período mais escuro que se tem. Eles passaram um bom tempo remando em agonia. Os ventos, as ondas eram comuns naquele lago, como a gente falou. Mas os discípulos estavam acostumados, pescadores, porém estavam exaustos nesse tempo, exaustos. O versículo seguinte diz pra gente, na 4ª vigília da noite, versículo 25, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus foi até eles, andando por sobre o mar. Marcos acrescenta que Jesus estava a ponto de passar por eles. Ou a ideia de queria passar por eles. Por que Marcos detalha isso?
Era um desejo de Jesus passar por eles. O texto deixa claro isso. É como se literalmente falasse, ele tinha como propósito passar por. Alguns tentam explicar isso aqui de forma física. Simplesmente Jesus estava caminhando, ele estava com tanta agonia, tanta dificuldade, que Jesus já estava prestes a passar por eles. Mas não devemos entender apenas como uma descrição do evento, mas também um detalhe com uma explicação teológica. A semelhança do Antigo Testamento, Êxodo 33, 1 de Reis, quando Deus vai se revelar, é dito que ele passa por exemplo, Moisés, ele diz: Senhor, quero te ver. E aí Deus passa por Moisés. Uma expressão de revelação. Ao passar por eles, Cristo estava revelando a sua glória. Cristo queria mostrar a eles a sua glória. Quando olhamos com essa perspectiva, reafirmamos que Cristo não apenas quer mostrar o seu poder, o que sabe fazer, mas que quer passar uma mensagem com isso. E o versículo 26 dá a continuação. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Fantasma. Era comum naquela época o pessoal ter medo do mar. Medo de poderes do mar, ou algo do tipo. Aliás, o mar é símbolo de desordem, de uma força descontrolada, de desorganização. Eles ficaram com fobia, terror e gritaram. Imagine o espanto de ver alguém. A gente não sabe ao certo como que era a visão deles, né? Mas eles viram uma pessoa andando em direção a eles. E eles começaram a gritar. Começaram a falar: é um fantasma. Mas Jesus, diz aqui o texto, que imediatamente ele respondeu. E disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. Sua alma pode ficar tranquila. Ou de uma forma mais afirmativa, coragem. Tenham coragem. E no final ele diz: não temais. Mas no meio dessa sentença tem: sou eu. Ou literalmente, eu sou. Isso é muito importante para a gente. Não é à toa. Só consigo não temer. Só consigo ter coragem ou tranquilidade porque Ele é. Porque Jesus é. Conhecendo quem Jesus é, o que falou, o que Ele fez, Jesus aqui está ratificando sua divindade, nos levando a Êxodo 3, na sarça ardente. Tradução para o grego do significado do nome Yahweh. Eu sou o que sou, ou serei o que serei. No grego, ego eimi. Então, nós temos aqui, os discípulos judeus ouvindo eu sou, eles literalmente, eles partiram e eles lembravam daquilo que Deus fez com eles, na pessoa de Moisés, na sarça ardente. Nós temos vários ecos do Antigo Testamento aqui, mostrando para a gente a divindade de Jesus. Olha o que diz Jó, capítulo 9, versículo 8. Ele diz para a gente: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Só Ele anda sobre os altos do mar. Quem? Deus. Eles não tinham ainda a revelação de Jesus aqui. Deus. Mas Jesus que faz. Jesus que anda sobre o mar. Tem um salmo também que diz que Jesus andou por sobre as águas e não deixou suas pegadas. Jesus é Deus. Êxodo 33 também, quando a ideia de passar por, e agora Êxodo 3. Tudo isso manifestações, alusões ao Deus, ao Yahweh, que alguma atitude que Ele fez no Antigo Testamento, que Jesus está fazendo agora, mostrando que Ele
é Deus. Então nós temos essa palavra de Jesus, que de certa forma, uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo, também de admoestação, porque ele diz: coragem, sou eu, não temais. E aí nós temos a história de Pedro. Eu acho que essa parte é a parte mais, que o pessoal mais enfatiza, não é mesmo? A ação, a atitude de Pedro, para com que Jesus respondeu. Respondendo-lhe Pedro, versículo 28, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Típico de Pedro. Tinha que ser Pedro, a gente pode responder. Tinha que ser. Mas também a gente pode acrescentar: que bom que foi Pedro. Todos queriam ter certeza de que era Jesus. Alguém tem dúvida disso? Pedro foi confirmar. Eu queria que a gente tirasse por um instante os olhos de julgamento apenas negativo sobre Pedro e pensássemos como um ato também de coragem pelo grupo. Nós vamos enfatizar a parte negativa dessa atitude de Pedro, mas há uma coragem também. Concordam? Que Pedro foi corajoso? Quem teve a experiência de estar com Jesus andando por sobre as águas? Pedro. Precisou de fé para iniciar esse trajeto? Sim, com certeza. Nós às vezes queremos enfatizar a incredulidade de Pedro, porque ele estava afundando, mas esquecemos de enfatizar a sua fé, de ter começado isso, de ter saído do barco e estar andando com Jesus sobre as águas, ou até Jesus. Você preferiria ter um amigo que fizesse o que parecia ser certo em prol do grupo na hora do desespero e se preocupasse depois em pensar, ou um amigo que no desespero gastasse tanto tempo refletindo sobre tudo que não teria mais tempo para atitude alguma? Que já era. O desespero já passou aquela situação. É algo que a gente tem que pensar. Que a gente pode pensar sobre Pedro. Pedro normalmente ele tomava iniciativa. Muitas vezes, ou quase sempre, demonstrando sua personalidade, o seu também, muitas vezes, pecado de incredulidade. Mas, junto disso, também tem uma atitude de fé. Mas aí, Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, porque Jesus disse: vem. A palavra de Jesus vem, capacitou Pedro também a andar por sobre as águas. Não foi Pedro por Pedro, não foi a habilidade de Pedro, o poder de Pedro, mas foi a ordem de Jesus: venha, que fez Pedro andar por sobre as águas. Ele andou, foi ter com Jesus. Mas o versículo 30 diz pra gente: reparando porém na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor, salva-me. A oração mais direta e mais eficaz possível: salva-me, Senhor. Pedro, mesmo afundando por falta de confiança, ele sabia em quem buscar a salvação. Ele começou a afundar porque teve medo. Ele teve medo porque reparou na força do vento e não na força de Cristo. E porque os discípulos estavam atônitos e representados por Pedro, olhando mais para as circunstâncias, para as ondas, para os ventos, do que para Cristo. Por quê? Jesus responde no que ele fala para Pedro: homem de pequena fé, ou homem de pouca confiança, por que duvidastes? Por que vacilastes? Eles tinham pouca confiança. Não quer dizer nenhuma. Eles tinham pouca. Mas eles não testemunharam os milagres de Jesus? Testemunharam ou não os milagres de Jesus? Sim. Eles não viram os sinais e as maravilhas de Deus? Viram ou não?
Sim. E por que ainda duvidavam? Marcos 6,52. Ele nos dá a resposta, com um detalhe que ele destaca. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Eu fico pensando que se eles ligassem os feitos de Jesus, racionalmente ali naquele momento, tirando a emoção de lado, é meio que impossível, né? Não tem como a gente fazer isso, mas racionalmente pensasse um pouco sobre os pães, os peixes, a multiplicação que Jesus fez ali. Talvez eles percebessem que o que Jesus acabara de fazer não seria algo problemático. Talvez as águas não seria grande coisa perto daquele que multiplica os pães e peixes, que acalma a tempestade. Mas não é apenas isso. Não é somente ver os fatos, ligar os pontos. Não é apenas isso. Também não acho que seja puramente uma crítica aos discípulos, essa palavra de Marcos. Vejo mais como uma explicação, uma orientação, um alerta para nós. Que para confiar é necessário mais que o abandono da descrença. Para confiar é necessário mais que a suspensão da descrença. Precisa-se de uma transformação do coração. No desenrolar do Evangelho, vemos que Jesus veio trazer isso, dentre outras coisas. Uma mudança de coração, que leva a uma confiança e um entendimento de quem Jesus é. Depois desse texto, algumas outras vezes, Marcos fala que eles não entenderam, que o coração deles estava endurecido. Ele enfatiza isso. E Jesus vai quebrando esse coração endurecido. Vai moldando, amolecendo esse coração dos discípulos. Até o ápice, ou o meio de Marcos e Mateus, que é quando Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Anteriormente, provavelmente eles não teriam essa resposta. Mas com o discipular de Cristo, o amolecimento do coração de Cristo, com todos os milagres, os sinais, os ensinos, eles chegaram ao momento em que Jesus sabia que poderia perguntar. E que Pedro responderia: tu és o Cristo, tu és o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Os milagres foram educando os discípulos a entenderem quem Jesus é. Que Ele é o Deus homem, que Ele é o Messias esperado. Eu queria ir para a conclusão. E são 4 conclusões para a gente. A primeira: uma obediência à ordem de Jesus não garante a ausência de dificuldades. Não garante a ausência de sofrimento. Obedecermos à vontade de Deus não quer dizer que navegaremos em paz, em águas tranquilas, sem dificuldade. E o texto quer destacar muito isso para a gente. Porque parece-nos que a vontade dos discípulos é de não ir. Mas Jesus compeliu-os a ir. Forçou eles a ir. Nós voltaremos para essa conclusão, para essa mensagem que a gente acabou de ver. Segundo, Mateus não quer que olhemos o texto e pensemos: também posso andar por sobre as águas. Não é isso que ele quer. Mas é provável que ele espera que seus leitores tragam para si a história e a leiam em termos de sua própria jornada de fé, de suas próprias lutas, com suas próprias dúvidas. E diante disso podemos tirar algumas lições para nós, dessa história, trazendo para nós. Primeiro, podemos muitas vezes
nos sentir como Pedro, afundando, com medo das circunstâncias e clamando por salvação. Nessas ocasiões, o que precisa ressoar em nossa consciência e atingir o nosso coração são as palavras de Jesus, uma combinação de exortação, esperança e encorajamento. Homem de pouca fé, por que toda essa dúvida? Essa é toda a confiança que você tem? Meus irmãos, se apenas soubéssemos que o momento em que estamos mais propensos a desistir é provavelmente quando a ajuda, a salvação está logo à nossa frente, nós continuaríamos. Um dos propósitos desse texto é falar para a gente: mantenha-se firme, continue. Outra lição que a gente pode tirar dessa aplicação para a nossa vida é que há muitas ocasiões em que Jesus parece nos pedir algo impossível. Como começar a tarefa, a missão que Ele nos chamou a cumprir? O começo pode ser algo difícil. Como fazer isso se ainda tenho aquele pecado que preciso abandonar? Talvez você tenha se sentido culpado por um pecado que você precisa abandonar. E a missão se torna impossível ao seu ver por causa disso. Como supor que somos capazes de desenvolver um hábito sério de oração quando somos tão impacientes e indisciplinados? Meus irmãos, eu digo para você que se olharmos para a água agitada pelos ventos, com suas ondas, como Pedro fez, concluiremos que de fato é impossível. Não somos chamados a observarmos circunstâncias, mas chamados a mantermos nossos olhos fixos em Jesus. Não somos chamados a ouvirmos nosso coração, nem ouvirmos as ondas açoitarem o mar, o uivo dos ventos fortes, mas chamados a ouvirmos a voz dele e sermos prontos a obedecer e a atender o seu encorajamento. Nosso coração precisa estar disposto a fazer o que ele diz, mesmo que aos olhos humanos pareça loucura ou impossível. Como Abraão, que foi até o momento de obedecer novamente à voz de Deus. Ou seja, Abraão recebeu um chamado para sacrificar o seu filho, o filho da promessa, por onde viria o seu descendente, a descendência. Para alguns, loucura. Isso. Abraão fez o quê? Levantou e foi. Quando ele parou? Foi quando ele quis? Falou assim: não, vou aqui esperar um pouquinho. Não. Foi quando ele ouviu outra voz dizendo: pare. Obediência sem reservas. Nós temos que obedecer até novamente ouvirmos outra ordem de Deus, que pode ser: continue, avance, vai para aquele lado, volte, recue, não precise, tem um cordeiro esperando. Precisamos entender que essa história diz para nós obedecermos sem reservas. Terceira aplicação, terceira conclusão. Marcos nos convida a uma autoanálise. Precisamos indagar se nós também estamos como os discípulos, assistindo aos eventos se desenrolando, mas não chegando às conclusões corretas, com o coração endurecido. Ou se nossos corações foram amolecidos, olhos abertos, para confiarmos em Jesus, em quem Ele é e o que Ele pode fazer. Marcos nos mostra que uma marca do discipulado é Deus quebrando nosso duro coração, amolecendo à medida que revela mais sobre quem Ele é. Essa história
quer nos mostrar que nós sempre teremos algo para sermos quebrados, para amolecer no nosso coração, para entender melhor quem Jesus é, para confiar melhor naquilo que Ele pode fazer. E a quarta e última conclusão, que também a gente vai tocar e voltar um pouco naquela primeira. Quero lhe convidar a uma confiança não cega, mas baseada em verdades. Nós falamos que obedecer não é garantia de tranquilidade, mas nós temos que lembrar que o nosso Deus anda sobre as águas. O nosso Deus se revela. É nosso Deus que nos busca. Foi Jesus que foi ao encontro dos discípulos. Foi Jesus que estendeu a sua mão. É Deus que quebranta corações endurecidos. Ele não garante vida sem turbulência. Aliás, é Ele que permite. Mas garante o não temas. Eu sou. Fique em paz. Isso Ele garante. Alguém pode virar e dizer: pastor, isso aí para mim é só uma historinha. É só uma historinha, não é nada perto da minha. Faz tempo que estou na tempestade. Anos, 2, 5, 10, 20 anos em tempestade. E Ele não acalmou. Eu vou lhe dizer com muito amor que o texto não quer dizer que Ele sempre acalmará a tempestade. E quando nós quisermos, é aí que não é mesmo. Quando nós quisermos. Mas o ensino é que Ele pode. Ele tem poder para isso. Outra pergunta precisa ser feita, mesmo diante da convicção de que Ele pode. Por que então Ele não acalma? Porque se Ele não fez, Ele tem suas razões. Moldar corações. Tente aumentar a sua contemplação. Porque se Ele não acalmou sua tempestade, isso não quer dizer que Ele não pode. Nós estamos falando sobre tempestades que Ele permite, que Ele causa, nesse sentido. Que Jesus produziu. Não estamos falando sobre consequências dos nossos erros. É bem diferente. Ok? A gente está falando sobre tempestades que o próprio Deus produziu em nossa vida. Jesus produziu. Ele insistiu para irem, orou, viu, foi até eles, chamou, salvou, acalmou. Se a sua tempestade fora criada pelo próprio Senhor, Ele acalmará no tempo dele. Isso é certo. Mas se foi eu que criei, Ele pode. Não posso ser desonesto e dizer que Deus vai acalmar a sua tempestade. Nós teremos todas as tempestades acalmadas quando estivermos com Ele. Isso aí pelo menos é uma esperança, e é certo. Mas eu e você devemos afirmar e confiar que Ele pode. E Ele é capaz. Se tem alguém capaz de acalmar a tempestade, é Ele. Como falamos, se Ele ainda não fez, tem suas razões que são sempre amorosas. Sempre amorosas. Sempre amorosas. Isso é o mais importante. Mais importante, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Mais importante do que Deus acalmar a nossa tempestade é a nossa confiança de que Ele é capaz. Lembram quando a gente lidou com o texto de Abacuque? O justo viverá pela sua fé, pela sua confiança. Lá não diz que o justo viverá pelas bonanças que Deus lhe dá. Lá não diz que o justo viverá se Deus acalmar as suas tempestades. Lá diz que o justo viverá
pela sua confiança, independente se em bonança ou em tempestade. Nós podemos testemunhar isso na vida um do outro, não é mesmo? Quantas almas em tempestades Deus transformou para que saísse da agonia e se deleitasse nele? Quantas almas? Isso é esperança para nós. Foquemos. Ele pode. Ele pode. Deus é capaz de acalmar a sua tempestade. Confie. Confiemos nisso.